Primeiro agradecer a Deus, né, pelo privilégio de estar aqui jogando essas sementinhas que toda semana eu sento aqui e falo, Pai, me inspira, que eu quero me sentir útil, eu quero de alguma forma compartilhar algo que vai fazer diferença no seu dia, na sua semana, na sua vida. E ao mesmo tempo, quando a gente se propõe a passar algum conhecimento, sabe o que é legal? A gente também está retomando, revendo algumas coisas que levam a gente para o próximo nível, não é isso? Então, estou muito feliz de estar aqui. Eu tenho vindo de uma maratona assim, de muitos treinamentos, muito despertar, e tudo isso vai fazendo com que a minha consciência fique mais expandida, né? Nesse final de semana nós tivemos o PNL Team. Quem me acompanha sabe que eu tenho uma paixão muito grande por esse projeto, o Projeto Golfinho. E esse projeto ele existe há mais de 30 anos. O meu filho Paulinho fez 38 anos, o Vinícius 37, o Gustavo 35, e eles eram crianças. O Gustavo tinha 6 aninhos de idade quando eu comecei, né? Vinícius 7 ou 8, Paulinho 9, enfim. E eu fiquei tão inspirada por ter tido tão recente esse programa aqui presencial no Indesp. E eu aprendo tanto com essas crianças que me deu vontade hoje de falar um pouquinho sobre a criança que habita dentro de nós. A nossa criança interna. Na maioria das vezes, essa criança interior, ela também carrega algumas feridas. Então eu quero falar um pouquinho sobre a criança ferida e quais os impactos que a nossa criança pode trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vida. A base do prédio da nossa vida, a gente é construída de 0 a 6, 7 anos de idade. A partir dali, a gente vai meio que repetindo padrões. As programações são colocadas na tenra idade. Fala assim, na tenra idade. Quando a gente tem essas ferramentas do autoconhecimento, como a PNL, que é uma ferramenta que eu sou apaixonada com ela, porque funciona, porque é prática, porque faz transformação, a gente vai percebendo o quanto ir lá no passado para dar uma reformatada no computador mental, para dar uma resgatada, para curar essa criança, o quanto isso vai fazer a vida da gente fluir. Então, quando a gente fala de cuidar da criança ferida, nós estamos falando da importância da gente liberar espaço. Como a gente ouviu nessa música. Abra espaço para o novo renascer. Gente, se eu cantasse, eu iria cantar tanto, né? Mas eu não canto nada. Então, quanto que aquilo que eu vivi na tenra idade pode ainda estar presente na minha vida. Bom dia, Rio, bem-vinda, meu amor. Bom dia, Wanda. Bom dia, Cláudio, Josi. Gente, quanta gente linda. Eli, quanto tempo, meu amigo. Lourdes, saudade de você. Adriana, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A Rose. Então, a minha intenção é conversar um pouquinho sobre essa criança que habita dentro da gente. E muitas vezes a gente quer resolver a nossa vida sem mexer na causa raiz. Então a gente fica insistindo com a gente, eu preciso mudar tal coisa, eu tenho que ser uma pessoa mais gentil, nossa, eu tô perdendo a paciência fácil demais. E aí o que acontece? Chega um momento em que é meio que chover no molhado.
E eu sempre falo isso, né? A diferença entre desconectar o padrão de energia ou só apagar a luz. Às vezes nós queremos mudar algum tipo de comportamento na superficialidade. E aí o que acontece? A coisa não muda porque eu não fui na causa raiz. Eu que sou uma especialista aí em futucar o mundo interno, estou nessa área do autoconhecimento há muito tempo, para mim foi a coisa mais incrível quando eu aprendi a olhar para minha criança interior, que carregava muita coisa boa, mas também muitas feridas. E o primeiro trabalho que eu fiz para curar essa criança interior nem foi a PNL. Foi um processo chamado renascimento. Eu já falei sobre isso antes, né? Eu estava vivendo situações da minha vida de muita angústia, de muita dor, de muita desconexão com o meu eu. Sabe quando você experimenta um certo vazio? Você faz as coisas, mas tem uma angústia muito grande, você está fazendo por fazer? Eu estava nesse espaço assim, e que dentro de mim eu não conectava com o meu sentimento de amor. E aí eu comecei essa busca do autoconhecimento. Eu fui para o meio do mato, fiquei 17 dias no Hotel Fazenda em Fortaleza, num lugar muito bonito, para olhar para mim mesma e encontrar a minha criança nos processos da respiração consciente, porque a respiração ela é o caminho que te leva de volta para casa, né? Foi muito doloroso, não foi uma coisa fácil. Porque é aí que eu percebi o quanto a minha criança sofria ainda, mesmo depois de adulta, mesmo depois de mãe, tinha ainda feridas que não foram curadas. Então, a minha intenção é falar um pouquinho com você hoje e a gente refletir, para a gente identificar se por acaso tem alguma criança ferida aí dentro de nós que está precisando de colo, está precisando de amor, está precisando ser curada. Então, amores, todos nós temos um lado nosso que é um lado sensível, que é um lado que precisa de cuidado. Aquilo que eu não tive na infância pode se transformar numa ferida. E essa ferida, ela pode impactar a nossa vida de adulto, principalmente os nossos relacionamentos. Tem uma psicoterapeuta canadense, Lizzie Borbal, escreve Lizzie Borbal. Ela fala das 5 feridas emocionais. Isso para mim faz muito sentido, que quando eu faço um link, tanto com o Renascimento como com a PNL, eu percebo o quanto nós carregamos essas feridas e o quanto nós vamos projetando isso nas pessoas com as quais nós convivemos. É preciso ter coragem para olhar para dentro. É preciso ter coragem para encarar essa criança carente que muitas vezes nós temos. Aí, amores, quando você olha assim para a sua criança, né, o Dia das Crianças está chegando, se você pudesse definir uma palavra, uma característica daquela menininha que um dia você foi, ou daquele menininho, que característica viria? Escreve aí para mim. Eu era uma criança, o que vem? Porque mesmo quando a gente fala, eu sofri rejeição, eu tive abandono, eu tive a ferida da injustiça, aí eu vivi a ferida da traição, ainda assim tem algo belo nessa criança.
tem uma qualidade nessa criança. Quando você olha para sua menininha ou para o seu menininho, faz assim agora, respira fundo e imagina aquela menininha de 4, 5 aninhos na sua frente. Qual é a característica, a qualidade dela que vem? Uma criança feliz, olha que legal. Boazinha e obediente, isso é bom, porém temos que olhar para isso. A Dani falou que é uma criança carente. Que mais? Quando você olha para esse menininho de 4, 5 anos, imagina esse menininho que um dia você foi. Ninguém foi a criança que você foi, só você. Qual que é a característica que veio mais forte? Tímida. Você sabia que, Ana Lúcia, você sabia que uma criança tímida é uma criança que tem uma âncora? A diferença da criança introvertida para uma criança tímida. A criança tímida, no mínimo, ela passou por uma experiência onde ela não se sentiu bem-sucedida e aí ela se calou e não se sentiu aceita. E essa timidez, se ela não for trabalhada, ela pode estar bloqueando você. Pode bloquear você numa apresentação, numa palestra, num vídeo que você queira gravar. Isso aí a PNL trata, tá? No módulo de âncora. A Ana Lúcia fez PNL. Quem que tá aí e que olha para a criança interior e ao olhar para essa criança salta uma qualidade? Sabe o que me vem quando eu olho para minha menininha? Uma criança espoleta. Gente, se tivesse feito um teste em mim, eu acho que eu estaria internada até hoje. Eu sempre fui, muito terrível. Aquela que machucava muito, que não parava quieta, muito alegre e muito brava. Essa era eu. Mas eu não criei ser brava do nada. Isso tem a ver com um episódio da infância. Eu tinha que ser brava. Eu descobri que sendo brava, os meninos não iam aprontar comigo. Olha que incrível. Então, quando você olha para essa criança, coloque ela na sua frente aí um pouquinho. Claro, se você estiver dirigindo, não faça isso não. E perceba, qual o sentimento que vem quando você olha para a sua criança? Se você pudesse definir a sua criança, minha criança era uma criança muito serelepe, alegre, irritada, brava, teimosa. A boa notícia é que isso são apenas rótulos que colocaram em nós. E às vezes a gente aceitou isso como verdade. Às vezes também a gente foi muito criticado, né? E pelo fato de ter sido criticado, a gente está se criticando até agora. O que eu quero trazer nesse nosso bate-papo é essa consciência. A causa raiz de quase tudo que nós experimentamos na nossa vida está na infância. Oh, gente, eu vou tomar um cafezinho com vocês hoje. Então, preste atenção nos sentimentos que se repetem na sua vida. Hoje, se alguma coisa já aconteceu, ontem, coisas lá do passado, qual é o sentimento que se repete? E aí você vai perceber que esse sentimento, ele não surgiu agora. Esse sentimento que você está experimentando, ele surgiu lá na infância. E está presente aí até hoje. Então, lá na infância, as coisas que a gente vivenciou, elas têm um poder, um peso muito maior
do que umas coisas que a gente vive na vida de adulto. Sabe por que alguma coisa na vida de adulto pesa muito? É porque já existe uma ferida da infância que não foi curada. Então, quando a gente fala das 5 feridas emocionais dessa psicoterapeuta, né? Foi um estudo dessa canadense, Lizzie Bourbon, acho que é assim que fala. Então ela fala que essas feridas, elas impactam muito fortemente na nossa vida. A gente cria padrões na nossa infância, porque a gente precisa proteger essa ferida. Só que esses padrões, se a gente não cuidar, a gente fica refém deles. Então, quero falar um pouquinho dessas feridas. E uma das feridas que é muito forte e é comum em todos nós é a ferida da rejeição. A ferida da rejeição, ela ocorre quando em algum momento lá da nossa infância a gente se sente excluído, a gente se sente não amado, seja por uma pessoa, pai, mãe, seja por alguém que você gosta muito, que está lá naquele contexto. Essa ferida, ela vai desenvolvendo uma sensação muito profunda de inadequação. Sabe quando você começa a achar assim, eu não sou uma pessoa adequada? Quando você tem uma autocrítica muito grande, quando a sua autoestima é muito baixa e você está em constante busca de aprovação, essa é a ferida da rejeição. Ela pode vir desde o nascimento, tipo, o pai queria um menino e veio a menina. A menina já nasce com sentimento de culpa, sabia? Ou a menina veio, mas o pai ou a mãe falou, não é o momento, meu Deus, o que eu faço com isso? E a criança tá lá já sentindo um isso que vem incomodar. E a ferida da rejeição, ela faz com que a pessoa tenha um comportamento de, às vezes, eu não quero nem investir nesse relacionamento, porque eu sei que eu vou ser rejeitada. Uma criança que é rejeitada pela mãe ou pelo pai é uma ferida que não é fácil de curar. Essa pessoa, ela vai buscando, ela desenvolve, até alguém falou aí, né? Ela desenvolve a identidade de ser boazinha, de ser... Por quê? Porque ela precisa ser aceita. Então, uma criança que tem essa ferida da rejeição, ela sofre muito. E pode ser que, às vezes, ela nem tenha uma lembrança em que momento que eu me senti rejeitado. E às vezes a criança vem, né, gente? A gravidez acontece, a gente está naquele vucu-vucu da vida e quando vê é um susto. Minhas 3 gravidezes, cada um foi um susto. Então é comum, né? Não é fácil também para os pais. É comum, às vezes, eles falarem, ai meu Deus, isso não é hora. Como assim? Tô grávida. Então essa ferida da rejeição, se ela não for tratada, essa pessoa pode desenvolver um comportamento de não aproveitar o potencial que tem. Tem uma oportunidade muito grande ali e ela pensa assim, isso não é pro meu bico, nem vou nem tentar, porque eu não vou conseguir. Ela não acredita nela, ela se rejeita. Uma coisa que chama muita atenção é que quando na infância o seu pai ou sua mãe tem um comportamento rígido com você, eu já falei isso aqui, tá, gente? Né? O que acontece? A gente cresce, a gente entende, a gente perdoa, mas a gente continua tendo aquele comportamento com a gente. Olha para sua criança.
Será que ela tem essa ferida da rejeição? Olha para os seus comportamentos. Sua autoestima é muito frágil. Qualquer coisinha você acha, nossa, nem me chamou, esqueceu de mim. E fica querendo agradar como uma forma de ser aceita. Apenas avalie aí se isso acontece. E se acontece, manda um sinalzinho aqui para mim. Bota um coraçãozinho aí se você sente que tem esse coração com a ferida da rejeição. E são 5 feridas, vou até acelerar para falar um pouquinho de cada uma. E tem uma ferida que às vezes a gente confunde, a ferida do abandono. Gente, o abandono não tem nada a ver com a rejeição. E é comum a gente ter essa ferida. Então, imagina, você é uma criança, você está lá com seus 2 aninhos, aí nasce um irmãozinho. Só que esse irmãozinho, ele tem uma demanda de atenção muito grande e não nasceu saudável. Aí o papai e mamãe tem que ficar no hospital muitos dias. Aí te entrega para o vizinho, te entrega para o tio. E naquele momento, você se sente abandonado pelos pais. Porque uma criança pequenininha, ela não tem esse superego, esse raciocínio de papai e mamãe me amam, eles só foram ali cuidar do meu irmãozinho. E a ferida do abandono pode acontecer em coisas simples, tipo assim, a criança tá chorando, querendo ficar com a mãe tem que trabalhar, e a mãe vai, às vezes chorando também, vira as costas, entrega a criança para babá. E a criança, por não entender, ela se sente abandonada. E aí, quem fica com essa criança tem que dar um jeito dela calar a boca. Põe a criança para ver desenho, né? Dá um pirulito para a criança. E a criança, todas as vezes que ela sente o abandono, ela está buscando ainda saciar um pouco dessa carência comendo doce ou ficando na frente da TV. Olha que interessante. E a causa raiz está lá. A causa raiz está na infância. Então, a ferida do abandono é aquela sensação de ser deixado para trás. Esqueceram de mim esqueceram de mim 2, esqueceram de mim várias vezes. Aquela sensação de ser desamparado. A ferida do abandono, ela faz com que a pessoa tenha muita dificuldade de confiar nos outros. Ela tem medo de se comprometer. O medo dela de ser abandonada faz com que ela seja muito dramática. Sabe aquela pessoa ciumenta ao extremo? O marido vai ali jogar uma bola com os amigos. Você prefere seus amigos do que eu. Ela é dramática. Nossa, eu vejo você brincando com o cãozinho lá de casa, você brinca com ele com mais carinho do que comigo. Gente, essa ferida, ela estraga muito os relacionamentos. A pessoa que tem a ferida do abandono, ela às vezes tem dificuldade de ter relacionamentos íntimos. Por quê? Porque ela fala assim, eu vou gostar dessa pessoa e daqui a pouco ela vai me abandonar. Minha mãe me abandonou várias vezes, meu pai me abandonou. Então não precisa ser naquele abandono de me pegar, me colocar numa cestinha, eu bebezinho, lá na casa de alguém. Não é esse abandono, não precisa ser assim. Às vezes é um abandono tipo, filha, eu te amo, mas eu tenho que ir, diferente da rejeição. Eu não queria você, eu não amo você, dói muito. E todas as 2 feridas, como nós temos uma necessidade muito grande de sermos aceitos, todas as 2 feridas impactam muito fortemente nas relações, porque é uma criança carente, machucada emocionalmente. E aí isso vai impactar. A boa notícia é que tem cura. Tá
fazendo sentido para vocês? Para você que está aqui comigo? Tem uma outra ferida, gente, que eu quero trazer, que é a ferida da humilhação. Quando a gente passa pela ferida da humilhação, é quando a gente é exposto, às vezes lá no jardim, a criancinha pequenininha ainda fez xixi ou fez alguma coisa errada e aquela criança é exposta para o grupo. E aí, nessas situações, a gente começa a sentir muita vergonha. Quando a gente se sente rebaixado, os outros fazem a gente se sentir indigno. Situações assim, no contexto público, a pessoa ela é humilhada. Às vezes humilhada pelos familiares. Às vezes a criança tão pequenininha lá, alguma coisa não deu certo, eles começam a rir. E isso bloqueia a criança todas as vezes que ela tem que se posicionar, ela foge. Isso aí tem a ver com o que alguém falou, timidez, que é diferente de ser introvertido. A pessoa tímida, ela tem uma experiência anterior com isso. Geralmente a experiência da humilhação. Então as pessoas com essa ferida, elas podem desenvolver aquela sensação de vergonha profunda, de insegurança, aquela busca constante de reconhecimento externo. Então ela precisa tratar isso. E aí, por ela ter uma coisa interessante, que quando a gente tem essa ferida, a ferida da humilhação, a gente é mais cuidadoso com o outro. Eu conheço pessoas assim que são muito cuidadosas. É tipo bullying, né? Uma vez eu tratei uma pessoa, atendi uma pessoa, essa pessoa é lá de Portugal. Uma pessoa tão bacana, e como eu atendi online, eu nem sabia que ela tinha uma ferida da humilhação tão grande. E a ferida dessa pessoa, que ela herdou do pai um nariz grande. Mas essa pessoa, eu olhava, eu nem via isso, né? Então o que acontecia? Essa pessoa foi muito humilhada. Chamada de Pinóquio na sala de aula, os familiares criticavam, apesar, né, de ser herança, né, a gente herda. E aí o que acontece? Eu falei para ele, você já notou o quanto isso fez de você uma pessoa humilde? O quanto você ter passado por humilhação fez com que você fosse uma pessoa cuidadosa com os outros? Você respeita muito as pessoas. Então, o que eu estou dizendo é que mesmo que essas feridas elas sejam muito fortes e tragam muito sofrimento, tem um outro lado, onde a gente aprende como não ser. É muito comum uma pessoa que passou por muitas situações aprender a respeitar o próximo. Por quê? Porque ela sofreu com aquilo. Mas também tem o contrário, né? Ela sofreu tanto que aí ela é muito... fica espeta o outro com facilidade. Então a ferida da humilhação, ela também faz com que a pessoa tenha muito medo da exposição. Medo de ser humilhado. E aquela pessoa que qualquer coisa acha que está desconfiando dela. Você faz uma pergunta tipo... eu deixei meu celular aqui, daí a pouco a pessoa está assim, nossa, está desconfiando de mim. No diálogo interno dela, ela se sente humilhada. E aí, meus amores, uma outra ferida, eu falei da ferida da rejeição, do abandono, da humilhação, mas tem a ferida da traição. Depois eu vou ler os comentários. A ferida da traição, ela está muito relacionada com a sensação de ser enganado. Isso é mais comum do que a gente pensa. Aquela sensação que eu fui traído, aquela sensação que eu fui desrespeitado por uma pessoa na qual eu confiava. As pessoas com essa ferida, elas têm muita dificuldade também de confiar nos outros.
qualquer coisinha elas acham que estão sendo traídas de novo. Então, quando elas, né, querem abrir o coração, elas refletem muito antes. Elas vão desenvolvendo um padrão de comportamento de autodefesa. Por quê? Porque, sabe aquela pessoa assim, eu confio desconfiando? É a pessoa que passou por traição. E como essa ferida, às vezes, quando ela não é curada, a possibilidade dessa pessoa ser traída é muito grande. Por quê? Porque ela instala a crença de que ninguém merece a confiança dela. E aí, ela vai ser traída. Por quê? Porque esse medo, eu já falei isso algumas vezes, é a crença que vai dar errado. E a gente acaba atraindo isso. Então, a desconfiança de uma pessoa que passou pela traição é muito grande. E às vezes são situações muito simples, tipo assim, o pai fala assim, ô filho, hoje eu que vou te pegar na escola. E o filho fica esperando e o pai simplesmente não vai. E aí o filho começa a guardar esses registros. Você falou que ia e não foi, papai. Ou o pai fala que, ou a mãe fala, ai filho, depois que você terminar aí de fazer seu dever, a mamãe vai passear com você em tal lugar. Só que ela não vai. Então ela é uma pessoa que tem muita dificuldade de ousar na vida. Por quê? Porque ela acha que ninguém é confiável. E às vezes ela antecipa coisas, tipo assim, conheci uma pessoa que ela viveu isso de uma forma muito forte. Ela, como criança, a mãe falava mal do pai, né? O pai traía a mãe e a criança começou a se sentir traída através do olhar da mãe. E a mãe instalou a crença na criança, não confia em homem não, homem não presta. Tá vendo seu pai? Olha. E aí essa pessoa se casou e terminou o relacionamento. De tanto alucinar, você é traída, você é traída. E nem tinha acontecido a traição. Olha que loucura. Então nós podemos olhar para isso, curar essas feridas, começar a falar, eu sou merecedora de amor. Eu sou merecedora de atrair as pessoas certas para minha vida. Tem muito mais gente confiável, gente, do que gente não confiável. A gente tá aí, passou as eleições, né? Eu, pelo menos, eu gostei. 3 alunos do Indesp, que são pessoas que eu confio, ganharam. E aí eu fico, olha que legal. Mas se você fica o tempo todo assim, essa pessoa não sei o quê, o que acontece? É uma energia que quase que pluga na pessoa um comportamento que às vezes não é dela. Faz sentido para você? Será que você tem essa ferida de não confiar nas pessoas? Porque aí você vai estar atraindo quem não é uma pessoa confiável. E é tão incrível, né? Na PNL a gente aprende confiança na competência. Quando você olha para uma pessoa e fala assim, você vai conseguir, você é capaz, você começa a confiar naquela pessoa, o que acontece? Ela acaba mudando um pouco o comportamento dela às vezes. Comigo aconteceu isso. Quando eu saí de casa, e papai sempre falava, ô filha, vai, papai confia muito em você. Então o fato dele confiar em mim fazia com que eu quisesse mostrar para ele, não papai, você pode confiar. Você pode confiar em mim. Então, amores, essa desconfiança em relação às pessoas pode ter a ver com a ferida da traição. E traição não é só uma pessoa vai lá e traiu você, um amigo traiu, não. Às vezes é uma coisa muito simples, mas você registrou como a pessoa mentiu, a pessoa me traiu. No curso de PNL, quando eu peço assim, fecha os olhos, relaxa, tem gente que não fecha. E aí eu falo assim, deve ter tido a ferida da traição.
porque tá sempre de olho, né? E tem a ferida da injustiça. Eu tô falando como se fosse uma coisa de vocês, gente, mas eu tive várias feridas, tá? A boa notícia é que eu já identifiquei e já curei várias. Tem uma ferida ainda, que é a ferida da injustiça. É quando a gente se sente tratado de maneira injusta. Olha se isso já aconteceu com você. Seu irmão aprontou, mas quem apanhou foi você. Então você sentiu que foi injustiçado e você foi discriminado. Quando a pessoa, por exemplo, discrimina você dos outros, por exemplo, quando eu estudava, eu me lembro que a gente era pobre, mas quase todo mundo da escola era pobre. Mas quando eu fui para a faculdade, por ser uma faculdade particular, eu tinha essa preocupação, né? Porque eu ia para a faculdade de carona, de ônibus, fiz amizade lá com o trocador, pegava carona para voltar, né? Minhas roupinhas eram muito surradas e eu tinha essa preocupação, né? Será que eu vou ser discriminada? Né? E aí a gente começa a desenvolver uma outra personalidade, uma outra identidade para poder proteger essa ferida. E uma identidade que eu criei, assim, inconscientemente, foi da ser divertida, engraçada. Porque enquanto eles estão olhando para as minhas piadas, eles não botam reparo que eu era pobre. Né? Então, quando nós percebemos que nós estamos sendo tratados com desigualdade, que está faltando eu me sentir igual ao outro, isso pode trazer também várias consequências. Essa ferida pode desenvolver um sentimento de revolta. Sabe aquela criança que qualquer coisinha está justificando? E com muita rapidez ela fala, não fui eu, não fui eu. É comum uma pessoa que passou injustiça, por injustiça, na infância, né? Virar juiz, querer ser advogado. É muito incrível, presta atenção. Se aquilo que você escolheu na vida adulta tem a ver com alguma coisa que você sofreu lá na infância. Às vezes tem, sabia? Então, Luiz, e aí? Você falou dessas feridas, e aí? O que a gente faz? A primeira coisa é olhar para isso com muito amor. Essa adulta ou esse adulto hoje não é mais refém daquilo. Porque aquilo é só um registro. Falando que eu já falei algumas vezes, eu não posso mudar a história, mas eu posso mudar a forma de olhar para ela. Você pode acolher essa menininha, esse menininho. Você pode ampliar a sua consciência de que aquilo ali fez parte da sua história. Aquilo ali te ensinou muito. Mas você não precisa mais ficar protegendo. Você pode curar essa ferida. E um dos caminhos que eu conheço e que curou as minhas é a PNL. É incrível. Quando você vai lá na causa raiz, abraça aquela menininha ou aquele menininho e fala, vem cá, aqui tem uma mulher maravilhosa que vai cuidar de você, garota. Você não precisa mendigar amor. Não combina mais com você. Essa carência aí, que parece que não tem fim, né? Então eu vou exercitar a autocompaixão, o autocuidado. Eu vou aprender a olhar para mim com mais carinho. Eu vou ser a protagonista da minha vida. Eu não vou ser mais vítima. Não cabe mais eu ser vítima de nada. E aí tem vários exercícios, né, que a gente pode fazer para curar essas feridas. Quando eu falei aqui, agora eu vou dar uma atençãozinha aqui para vocês. Oh, quanta gente linda! Quando eu falei que teve alguma ferida que você se identificou? Rejeição, abandono, humilhação, traição. Qual outra que tá faltando? Traição, humilhação. Deixa eu ver aqui, acho que eu anotei aqui. Teve alguma ferida
que você sentiu que faz parte aí da sua vida? Que é a sua ferida? Injustiça, né? Traição, humilhação, abandono, rejeição, ter um padrão assim da gente se invalidar. Olha que legal. Se você olhar, obrigada, gente, por compartilhar. A Lud está compartilhando aqui, rejeição e abandono. Você sabia que só o fato de você olhar para isso e saber que você não é isso, isso é apenas uma lembrança que está aí. Você pode escolher o que você quer fazer com isso. O fato de eu ter vivido muitas situações assim na minha infância, hoje eu me sinto tão mais equipada para ajudar pessoas. E é tão interessante porque por mais que eu ame meus filhos, eu não tenho como evitar que eles tenham essas feridas. Principalmente considerando que quando eles eram pequenininhos eu não tinha as ferramentas que eu tenho hoje. Estou olhando aqui as mensagens. A Simone colocando, medrosa, triste, porém pessoas próximas dizem que eu sou alegre. Acordava sorrindo. É interessante, às vezes a gente tem uma imagem muito distorcida da gente. A gente lida com a forma que a gente se vê e não com quem a gente é de verdade, né? A Dani falando, foi bem assim comigo, só entendi isso tudo agora com 47 anos. Estou conseguindo me curar aos poucos. Uma coisa que pode te ajudar muito, Dani, é você entrar num processo de autoconhecimento. Pensa com carinho, a gente tem uma comunidade que a gente se encontra toda semana. É online, mas é ao vivo, uma forma interativa, onde você recebe ferramentas, faz amigos, pensa nisso, quem sabe você quer vir aqui participar. Depois vocês me peçam aí o link da comunidade. Gente, tem um valor simbólico por mês. Quinta-feira agora a gente vai estar com a Cornélia. A Cornélia ela é da Alemanha, mora no Brasil, mas está chegando da Alemanha porque ela é de lá. E ela vai falar de constelação familiar, como organizar esse sistema. Então tem muita ferramenta para a gente poder se melhorar. Isso aí é um padrão que a Dani está colocando. Passei a vida inteira agradando os outros e dizendo não para mim. E aí eu vou jogar aqui, hein, na lata. Sabe por que a gente agrada muitos outros? Porque a nossa autoestima é muito frágil. Então você fala sim, sim, sim para todo mundo, não para você. Porque no fundo o que eu quero é que essa pessoa me ame. É uma necessidade de ser aceito. E na realidade não funciona. Sabe por quê? Porque você fala amém, amém, amém. Num relacionamento, então a gente se anula. E quando o parceiro procura, cadê aquela mulher? Sumiu. De tanto falar amém, ela desapareceu, né? Então, tá aí, né? Aprender a quebrar esse ciclo é importante. Tem a Maria aqui colocando. Eu gostaria de saber o que os meus sonhos podem ser. Peraí, não entendi bem, não. Eu gostaria de saber o que os meus sonhos podem ser na vida adulta. Eu tenho um irmão que ele abandonou só 2 filhos dele e com uma irmã e fico preocupada. Maria, seja o que for, quando a gente não tem controle de uma situação, a gente só entrega para Deus. A sua preocupação, ela só vai estragar o seu ambiente interno. E às vezes nós podemos ficar mais atentos a isso. Qual é a relação da rejeição com a procrastinação? Ah, boa, Ricardo. Gente, uma pessoa que procrastina é uma pessoa que não se prioriza. É uma pessoa que vai abrindo mão de si mesma. Então, se você olhar uma pessoa que é rejeitada, o que aconteceu? Alguém abriu mão de cuidar dela. Alguém abriu mão de amar essa criança.
Então é muito fácil eu aprender a não me amar. O desamor faz parte quando eu não curo a ferida da rejeição. Aquela pessoa que fala mal de si mesmo, né, para ela mesma, aquela pessoa que não se prioriza. Na turma de PNL nós estamos exatamente falando sobre metas, objetivos, sonhos. E ontem a gente falava sobre isso, né? Se você marca um compromisso com uma pessoa e você não vai, ok, daí a pouco a pessoa vai fazer outra coisa. Mas se você deixa de fazer algo por você, ninguém vai entrar aí no seu mundo interno e botar você para suprir essa carícia. Uma pessoa confiável é uma pessoa que fala e faz e age. Quando você fala assim, eu não confio no fulano, por quê? Porque ele fala e que promete e não faz o que promete. Então, se você quer passar uma ideia de segurança, de congruência, não abra mão de você. Procrastinação tem cura, é amor próprio, é autoconsciência, é PNL, que faz a coisa fluir. Então tem tudo a ver realmente, tá, meus amores? Hoje eu consigo dizer não para qualquer pessoa sem culpa. Ai, que legal, que legal. Então, amores, aí eu trouxe um pouquinho disso e eu quero, né, Luísa, e aí daí, o que eu faço com isso? Uma coisa que eu vou sugerir para você, olha que legal, é a gente ter um entendimento que tudo isso hoje só é memória, só é registro. E eu não posso deixar um registro comandar o meu futuro, comandar a minha vida. Tem uma frase que eu até coloquei ela lá no meu Instagram. Depois você vai para lá e curte lá. Em que eu falo sobre isso, né? O passado não existe. Experimenta falar essa frase. O passado não existe. Como que isso ressoa em você? O passado não existe. Quer saber? Quando eu ouvi essa frase a primeira vez, era tão estranho. Mas hoje eu falo com muita segurança. O passado não existe. Porque para ele existir, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazê-lo para o momento presente. E quando eu trago para o agora, ele não está no passado. Então toma muito cuidado para você não virar vítima da vida por causa da sua história. Sabe aquele? A minha história não me define. A minha história, eu posso dar F5 nela agora. Eu posso acolher aquela menininha, aquele menininho e falar, quem vai tomar conta da sua vida agora é essa mulher adulta. O passado não existe, ele é só uma memória. Todas as vezes que eu entro no padrão da criança ferida, tá me abandonando. Isso aqui não é pro meu bico. Eu vou fazer, mas não vou fazer agora. Ou eu tenho que dar conta de tudo para mostrar que eu sou, né, boa nisso. Eu não estou agindo a partir da minha essência. Eu estou agindo a partir do ego. É o ego que tem medo, é o ego que tem insegurança, é o ego que está com raiva. Mas se eu falo, olha que interessante a minha história. Eu conheço uma pessoa que ela foi adotada e durante muito tempo ela teve dó dela. E a mãe, mesmo dando tudo, ficava com dó porque foi adotada. O dia que ela falou assim, nossa, como a minha mãe foi amorosa e corajosa. Me colocou na porta de uma família boa, de uma família que tinha dinheiro para me dar um bom estudo. E ela começou a contar a história de outro jeito. Deve ter sido difícil para a mamãe. Mas ela, olha onde ela me colocou. E aí ela começou a ver o quanto deve ter sido difícil, ao invés de ficar criticando e de falar, tadinha de mim, né? Então eu posso ressignificar isso. E a sugestão que eu te dou nesse momento é, ouça a sua criança, acolha a sua criança, estica o músculo do seu coração, acolhe e coloca ela aqui, no coração da sua alma. Experimente falar para ela, tá tudo bem.
você já cresceu. Eu posso dar a você todo o amor que você não teve. E traga, porque toda criança tem um lado espontâneo, um lado alegre, um lado leve. Eu não passei a infância inteira infeliz, rejeitada. Foram alguns momentos, né? Então eu posso dar a essa criança, elogiar, valorizar. Experimente fazer isso agora. Coloque aquela criança de novo na sua frente aí, com seus 3, 4 aninhos. Comece a falar para ela, eu amo você, eu tô aqui. Você se transformou numa grande mulher, num grande homem. Você já superou tudo. Apresente esse eu adulto para essa criança. Fala para ela que ela conseguiu muita coisa na vida. Que a vida dela já deu certo. Às vezes o que falta é a gente dar esse F5, né? Atualizar. E às vezes o deixar de ser vítima, né? Como a Luciana está falando, né? A minha vida melhorou muito depois que eu deixei de ser vítima da minha história e passei a ser o personagem principal. Hoje eu me priorizo. Isso é maravilhoso. Só que isso, gente, não é assim, assistir a live da Luísa a partir de agora, yes, vamos que vamos. Isso às vezes exige um processo, né? É um processo, porque muitas vezes eu ainda tenho resíduos daquela menininha. Sabe? De sentir culpa facilmente, de não me sentir adequada. É isso. Eu quero sugerir para você, para investigar o quanto daquela criança ferida ainda reside aí dentro de você, sem pagar aluguel. O quanto de feridas existe aí na sua criança interior. Agasalhe essa criança com muito amor. Começa a ter uma nova postura. E se você sente que está fazendo sentido essa nossa conversa, vem para a nossa comunidade. Gente, é maravilhoso demais. Cada encontro nosso, a gente vai desempacotando tanta coisa que a gente nem sabia, de padrões de comportamentos que ainda estão presentes e que não representa quem nós somos. Nós somos uma pessoa um ser humano muito especial. Vai lá para o meu Instagram, quem ainda não me acompanha, né? Se você quiser, tira um print, me deixa saber o que fez sentido para você. Comece a se acolher com mais carinho. Olha para essa criancinha aí, fala para ela tudo que você não escutou na sua infância. Eu te amo, eu te aceito, assim como você é, né? Eu vou conduzir sua vida de uma forma melhor. Eu vou dar a você tudo que você não teve, todo o amor que você não teve. Eu vou te parar durante o meu dia para te escutar, para te dar colo, para levar você para ver algo que você na infância gostava de ver. Enfim, quando eu começo a ter uma conversa com essa criança, uma conversa amorosa, tudo muda. E se você sente que quer aprofundar, simplesmente venha para que eu possa pegar você pela mão, te dar um colo. Tem muita coisa maravilhosa. Amores, minha gratidão. Feliz a criança que vive em você. Ou faça feliz a criança que vive em você. Ó, faz assim um pouquinho. Respira fundo. E fala para você, eu me amo, eu me aceito, eu me respeito, assim como sou. E eu sou muito maior do que a ideia que eu tenho sobre mim. É isso. Tira esse tempinho hoje, olhe no espelho, se conecta com a sua essência que é linda. De 0 a 5, quanto que valeu a nossa conversa hoje? Amores, e para quem ainda não me acompanha no meu canal do YouTube, tem muito conteúdo lá, muita aula lá. E no meu podcast
chamado Priorize. Você, com mais de 650 episódios, você pode ir se conectando cada vez mais com o que você tem de melhor, despertando o seu potencial. Ah, Luísa, mas eu quero mais. Então venha para a nossa comunidade, porque lá você vai ser muito bem acolhido. Gratidão, meus amores. Beijo carinhoso. Rosângela, querida, já está com a gente na comunidade. Valeu, amores. Gratidão. Tenha um lindo dia. Eu estarei indo para Macaé. Eu vou para Macaé sexta-feira. Vou dar um treinamento lá sexta, sábado, domingo. Se você conhece alguém de Macaé, venha para a gente poder se abraçar e mergulhar no processo da PNL, que vai ser maravilhoso. 3 dias, uma imersão em Macaé. Beijo grande. Gratidão, Ricardo. Gratidão, Elis. Gratidão, Rô. Gratidão, Simone. A todos vocês. Beijos.